A gente discute muito sobre quantos tênis estão caros hoje em dia. Para dar mais profundidade nessa conversa, o SBR Listas de hoje vai trazer os preços originais de 9 tênis importantes da cultura sneaker e compará-los com o poder de compra atual. Será que assim a gente consegue saber se os preços estão realmente mais altos do que se esperaria? Ajeita a bunda na cadeira, aumenta o volume do fone que o SBR Listas está começando. Aqui no Sneakers BR, os valores dos tênis são sempre uma pauta. Nos últimos tempos, as coisas encareceram muito, tanto no Brasil quanto no exterior, e isso se reflete também nos nossos calçados preferidos. Para entender um pouquinho se os preços dos tênis estão mais caros do que sempre foram, a gente pesquisou os valores originais de alguns modelos e comparou com o salário mínimo da época, então transformou esses números para valores atuais, corrigidos pela inflação. A gente vai mostrar aqui quantas horas de trabalho compravam cada um desses modelos na época do seu lançamento e quantas horas você precisaria trabalhar hoje para comprá-los. Uma informação importante antes da gente começar aqui: os valores estão em dólar e o salário mínimo que a gente usou de comparação foi o salário mínimo federal dos Estados Unidos. Lá, cada estado tem suas leis e também seu valor de salário. A gente fez em dólar porque são os preços dos lançamentos em dólar que a gente conseguiu encontrar pesquisando, certo? Então vamos lá. A gente preparou essa lista em dois blocos. Primeiro, temos uma leva de modelos lá dos anos 1980, quando a cultura sneaker começou a ser realmente reconhecida. Depois a gente vai pular para os anos 2010, quando a cultura sneaker já se fortalecia. Assim a gente tenta trazer mais uma comparação. Bom, o primeiro modelo da SBR Listas de hoje é o Nike Air Force One. Ele chegou às lojas em 1982, custando $90. Em 1982, o salário mínimo federal dos Estados Unidos era de $3,35 por hora. Aliás, o valor do tênis é o mesmo durante a década inteira, ele se manteve aí nos $90. Então, dividido pelos $3,35 por hora, dá equivalente a 27 horas de trabalho para comprar um Air Force One lá na época do seu lançamento, em 1982. Corrigindo esses $90 para os valores atuais, a gente teria $276,82. O salário mínimo federal dos Estados Unidos hoje é de $7,25. Então hoje, para comprar um Air Force One, no preço do lançamento, você precisa trabalhar 38 horas, 11 horas a mais do que em 1982. No mesmo ano, a Reebok lançou o Freestyle High, o primeiro modelo de tênis criado pensando nas necessidades do público feminino. Ele foi desenvolvido para a prática de ginástica aeróbica, que era febre na época, e custava $50. Aliás, ele ficou muito famoso por um apelido. Ele era chamado de 5411s, porque esse era o valor total, $54,11, depois de se incluir as taxas lá no estado de Nova York. Mas vamos fazer as contas sem essas taxas. $50 dividido por $3,35 do salário mínimo. Eram 15 horas de trabalho para se comprar um Reebok Freestyle. Chegando para 2022 e corrigindo esse valor, esses $50 passam a $153,79. Com o salário atual de $7,25, a gente precisa de 21 horas de trabalho para calçar um Reebok Freestyle High, 6 horas a mais. Continuando com a Reebok, a gente vai para o ano de 1983, quando o Classic Leather chegou às lojas custando $90, assim como o Air Force One. Então, obviamente, as mesmas 27 horas, porque não fazia nenhum reajuste, né, de um ano para o outro. E aí não tinha reajuste do salário, mas tinha a flutuação da inflação. Então a gente está falando de um tênis lançado um ano depois. Corrigindo para os valores atuais, ele saía por $268,20, mais barato do que o Air Force. E aí hoje, você precisaria trabalhar 37 horas para comprar o seu Classic Leather, 10 horas a mais em 2022 do que seu lançamento em 1983. Mas ainda assim, 1 hora a menos do que na comparação com 1982. Se você acompanha de perto o Sneakers BR, com certeza já ouviu falar do Adidas Forum, que é o número 4 aqui desse SBR Listas. Ele foi o tênis de basquete mais caro dos anos 80. Chegou às lojas custando $100 e por isso virou um símbolo de status. $100 em 1984, com esse salário de $3,35, exigiam 30 horas de trabalho. Esses mesmos $100 convertidos para os valores atuais chegam em $285,67. Dividindo esse valor pelos $7,25 do salário mínimo atual, dá 39 horas de trabalho, quase uma semana inteira, e 9 horas a mais na comparação. Chegou a hora do Air Jordan 1
lançado em 1985. Com frequência a gente vê a galera falando sobre o preço do fórum, que era muito caro, usa o Air Jordan 1 para mostrar o quanto que o fórum era caro como referência. Então vamos falar que o modelo da Adidas custava $100 e a novidade da Nike, assinada por Michael Jordan, custava $65. $65 dividido pelo valor de 3,35 do salário da época, custava 19 horas de trabalho a quem quisesse calçar um par, isso lá no seu lançamento. Hoje, esses $65 representam 179,80 e aí dividindo pelo fator de 7,25 do salário por hora, o tênis custaria cerca de 25 horas de trabalho, 6 horas a mais do que no seu lançamento. O último modelo da década de 80 que a gente vai falar aqui nesse listas é o Nike Air Max 1. O tênis inovador de Tinker Hatfield, primeiro com a cápsula de ar visível, chegou às lojas para transformar a corrida em 1987. Na época, ele chegou custando $75, o que dava 22 horas de trabalho para comprar um Air Max 1. Fazendo aquela conta, $75 dividido por $3,35, o salário mínimo federal da época. Avançando para 2022, a conta chega em $195,96 e aí a gente divide isso pelos 7,25 do salário atual e chega em 27 horas de trabalho, ou seja, 5 horas a mais do que no lançamento. Bom, já deu para entender que pelo menos quando o assunto é a cultura sneaker, o poder de compra dos anos 80 era um pouquinho maior. Mas será que trazendo todas essas comparações para modelos um pouco mais atuais, de uma década para cá, muda essa tendência que a gente observou até aqui? Então vamos voltar para 2013, lançamento do Adidas Energy Boost, um modelo também muito revolucionário que leva o retorno de energia a um novo patamar com a introdução da tecnologia Boost e que hoje a gente vê presente em diversos modelos para corrida, para uso casual, enfim, várias utilizações do Boost. Em 2013, quando o Energy Boost chegou ao mercado, ele custava $150. Nessa época, o salário mínimo federal dos Estados Unidos já era o mesmo de hoje, $7,25. Sendo assim, o que vai influenciar aqui nessa conta é só a inflação mesmo, né? Porque 150 dividido por 7,25 daria 21 horas de trabalho em 2013. 9 anos depois, esses $150 se corrigem para $191,11. Usando essa razão de 7,25, a gente tem então 26 horas de trabalho. 5 horas a mais, que é praticamente a mesma média de diferença dos anos 80 para cá. Então vamos trazer um pouquinho mais para perto ainda. Em 2015, a Adidas lançou o NMD e revolucionou os tênis casuais. Já que a gente está falando de Boost, né, eu peguei o gancho. Aliás, faz pouco tempo que a gente preparou um SBR lista sobre o Adidas NMD, contando a sua história e por que ele é um tênis tão importante. Vale a pena você conferir. O NMD chegou às lojas custando $170. Parece caro, né? Mas isso aí não impediu o sucesso dele, não. Isso custava a um trabalhador dos Estados Unidos 23 horas de trabalho. Mas mesmo assim ele estourou de vender e tinha fila e fila de gente querendo um par. Vamos botar a inflação na conta para transformar esses $170 em $212,88. Relembrando que o salário mínimo de 2015 para cá não mudou. Então são os mesmos $7,25. Em 2022, portanto, você ia precisar trampar 29 horas para ter o seu NMD no lançamento. 4 horas, meio período a mais de trabalho por dia. Para concorrer com o Boost, a Nike lançou em 2018 o Epic React. Ele também custava $150, 5 anos atrás. Então a gente já sabe que isso dá 21 horas de trabalho, certo? A inflação não é a mesma, né? Os $150 em 2013 para 2022 era $191,11. De 2018 para 2022 são $177,30, um tantinho mais barato, o que faz com que as horas trabalhadas por Nike Epic React passe de 21 horas em 2018 para 24 horas em 2022. 3 horinhas só a mais, né? Parece que com tudo isso aí a gente comprovou o que a gente já suspeitava. Comprar tênis está de fato mais caro atualmente. E a gente sabe que não é só nos Estados Unidos, né? A gente sente isso bastante no nosso bolso aqui no Brasil também. É isso. Com essa triste notícia a gente encerra mais esse SBR Listas. Espero que vocês tenham gostado de fazer as contas aqui com a gente. E geralmente esse quadro do canal acontece aos sábados, semana sim, semana não. Então fica sempre de olho nessa programação para não perder a próxima lista. Se concordou, discordou, achou algum gatinho aí nas contas? Comenta aqui embaixo e ajuda o nosso engajamento para o nosso trampo ir mais longe, certo? Ficaremos por aqui. Assine o canal, curta o vídeo, ative as notificações, seja feliz e tchau. Falou!